Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 66 mil dólares. Bitcoin que continua extremamente forte, rompeu resistências decisivas e nesse momento a situação parece caminhar para novos testes de máxima. Vamos tentar entender ainda os desafios que temos até lá e as zonas de suporte que nós precisamos segurar, além, é claro, de falar um pouco sobre qual a nossa estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar falando um pouquinho com vocês aqui no diário, tá? A gente vai falar um pouco sobre esse rompimento que a gente está fazendo num padrão de continuação. Depois a gente vai abaixar tempos gráficos aí para entender onde a gente pode ter um long no Bitcoin em breve, tá? Também vamos falar um pouco sobre análise de sentimento, mostrando para vocês o que está acontecendo aqui com os nossos indicadores e também o que está acontecendo com as instituições, onde elas estão segurando o preço ainda, tá? Eu só não acho que a gente já não rompeu por 68, 69 por causa dessas instituições. Eu vou te mostrar onde elas estão, que serão os nossos desafios, tá bom? Além disso, vamos começar aqui lembrando vocês, né, que hoje à noite tem live de membros, tá bom? Acho que vai ser uma live bem importante. E eu acabei de mandar aqui, caras, dentro do escritório e no mural para os membros, falando um pouco sobre porque eu acredito que talvez seja uma das últimas chances da gente comprar boas altcoins nessa próxima semana, que a gente vai ter a aprovação ou não do ETF, do ETH, né? Então não deixa de vir aqui ou no mural do YouTube, se você for membro, e deixar a sua sugestão aqui de altcoin que você quer que a gente estude para virar um potencial investimento, né? Já estamos investindo aí em quase 50 criptomoedas, mas eu realmente acredito que talvez a gente encontre uma ou outra ainda com boas oportunidades, ainda mais nesses preços que estão agora. Então não deixa de enviar sua sugestão de moeda, beleza? Show de bola, caras. Então vamos começar então falando um pouquinho sobre o que está acontecendo no Bitcoin, né? E no Bitcoin, caras, eu quero destacar para vocês que a gente rompeu com força o padrão de continuação da alta que a gente vinha desenhando para vocês há algumas semanas, tá bom? É o maior volume desde o fundo, tá bom? Então, apesar de não ser aquele volume sensacional, eu considero um volume legal, tá bom? E essa situação me lembra muito o que aconteceu aqui para trás, ó, quando a gente estava aqui num padrão de continuação também e acabamos rompendo com tudo. Poderia ter traçado aqui, assim, né? Enfim, a gente acabou rompendo com tudo aqui, né? Eu acho que o follow-up, ou seja, a continuação desse movimento a partir de agora é extremamente importante para a gente buscar novas máximas, tá bom? Afinal, eu ainda vejo uma resistênciazinha. Eu acho que as mais importantes foram rompidas, tá bom? Eu acho que era essa região entre 63.500 e 65.500. Então, se manter acima dessa região, ter fechado acima dessa região foi muito bom, beleza? Mas a gente ainda vai ter alguns desafios, né? E eu diria que os principais desafios vão ser traçando esse fibo aqui. E essa região de topos aqui, ó, I068, 67.300 dólares. É uma região que seria, assim, uma resistência natural para o preço, né? 0,618, um topo anterior aqui no diário, barra semanal. Então seria uma zona complicada. Passou disso aqui, a próxima zona para mim vai ser as máximas históricas aqui, tá bom? Então esses são os principais desafios que eu vejo no longo prazo para o Bitcoin. Passou disso aqui, caras, eu imagino realmente semanas muito boas pela frente, e a gente indo embora rapidamente, tá? Então essas são as duas principais resistências, e o que você pode fazer nessas resistências? Eu acho que essa resistência que a gente tá aqui, como vocês sabem, para mim é uma zona onde eu vou shortar altcoins, tá bom? Por quê? Porque nesse momento a gente tem um Bitcoin numa tendência clara de alta, concordam? E continuando a tendência de alta. Já as altcoins, muitas delas estão em tendência de baixa. Então você vai ver várias altcoins que, ao invés de estar rompendo um padrão de continuação da alta, estão aqui embaixo, né? O próprio ETH é um exemplo disso. Olha só o quanto o ETH está fraco em relação ao Bitcoin. E o ETH não é uma das mais fracas das últimas semanas. Então, tem altcoins muito mais fracas do que o ETH que você pode ter oportunidade de short. Não acho que o ETH seja uma dessas oportunidades, tá bom? Eu só quis dar um exemplo, quanto o gráfico do Bitcoin tá bem mais bonito que o do ETH. O ETH claramente numa tendência de baixa, o Bitcoin agora numa tendência de alta em todos os tempos gráficos, na minha opinião. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, né, a gente pode falar aqui, ó, beleza, aqui eu vou estar shortando altcoins. Ao mesmo tempo, quando a gente for para as máximas aqui, e eu acredito que possivelmente a gente vai ir, né, para essas máximas nas próximas semanas,
eu acredito que vai ser uma zona onde eu vou fazer alguns rebalanceamentos da minha carteira, algumas vendas de altcoins que vão subir demais, talvez algumas vendas de Bitcoin se a gente tiver muito otimismo, mas principalmente em altcoins que subirem demais, ok? Então, essas são as duas zonas. Aqui, para mim, não é zona de venda de longo prazo, né? Muita gente agora fica falando, será que eu vendo o que eu comprei nessa queda? Eu devo vender e tal? Cara, se você fez uma compra de investimento, você vai vender com uma alta de 20%, de 16%? Cara, qual é? É o que eu falo com vocês, não mistura trade com investimento. Se você fizer isso, eu te garanto, cara. Você pode até acertar aqui, cara, acertei, o Bitcoin caiu aqui, eu recomprei no 60, eu sou foda. Em algum momento, você vai errar e você vai perder o bonde. Então, esses 15% que você fez agora, você vai perder mais 300 que o Bitcoin vai fazer nessa bull run. Sei lá, 200, 300? Acho que 300 eu exagerei, mas os 200 eu acredito. Então, entenda isso, cara. Se você quer fazer trade, faz um trade com alvo e stop. Se você quer investir... Desculpe, a garganta tá meio ruim. Se você quer investir, não mistura com trade de curto prazo. Eu vi algumas perguntas ontem. Será que eu vendo no 66 meus bitcoins de longo prazo para eu recomprar na retração do 63? Não. Bitcoin de longo prazo você não vende nos 66 mil dólares, pelo amor de Deus. Beleza? Aqui a gente vai discutir na máxima histórica, tá bom? Mas eu ainda acho que talvez a gente nem venda aqui. Tranquilo? No curto prazo, cara, faça seu trade, coloca os stops, coloca os alvos e segue o seu trade system. Beleza? Show de bola. Entendendo isso, essa é a minha visão agora, short só em altcoins, vendas de longo prazo só em máximas históricas. Legal. Falando do curto prazo aqui, a gente tem o rompimento, o pivô de alta maravilhoso acima dos 65 mil dólares. E aqui eu já quero virar a minha mão, né? A gente estava falando de resistência, agora a gente vai falar de suportes. Eu vou traçar esse Fibo de próximo dos 60 mil dólares, eu vejo que próximo dos 64 já começa a ser uma oportunidade, tá bom? Então, se voltar próximo de 64, é uma zona onde eu vou estar pensando em longs, tá bom? Então, vão ser longs no Bitcoin e nas altcoins. Lá a gente vê, tá bom? Antes disso, o que eu faço? Vou comprar Bitcoin pro longo prazo aqui? Não, cara. Vou comprar altcoin pro longo prazo aqui? Não, cara. É uma regrinha que a gente faz. A gente só compra em dias de queda. E é por quê? Porque é só em dia de queda que tem oportunidade? Não. É pra você entender que a oportunidade é quando a galera tá com medo. Assim como a gente vende somente em dias de alta, tá bom? Porque senão, cara, se você falar, por exemplo, assim, não, eu vou comprar aqui no 66 porque vai continuar subindo e tal, você vai colocar na sua cabeça que é normal você comprar depois do preço subir sem corrigir, tipo, 10%. E aí, em algum momento, o preço vai estar subindo lá para os 150 mil dólares e você vai comprar. Porque na sua cabeça tá tudo bem você comprar num dia que subiu 10% sem corrigir, tá? Então, muitas vezes a nossa estratégia de investimento ela tem que nos proteger de nós mesmos, tá bom? Então a gente só compra em dias de baixa. Então onde eu vou estar olhando para comprar altcoin, para comprar, fazer long e tal, se voltar aqui nos 64 mil dólares, beleza? Antes disso, eu não cogito, tá bom? Antes disso, para mim, vão ser dias de estudo, como eu disse para vocês, acabei de publicar nos membros para vocês mandarem as altcoins, eu vou estudar bastante dessas alts, porque acredito que pode ser uma das últimas oportunidades mesmo de acumulá-las, em especial se a gente volta aqui para 64, 63, etc. Ou se o ETF for reprovado na semana que vem do ETH, o que provavelmente vai ser, eu imagino uma queda nas alts para a gente comprar talvez a última oportunidade nelas. Show de bola? Legal. Entendendo isso, vamos para uma análise de sentimento. Uma análise de sentimento, eu vejo uma situação muito boa, tá? A gente tem um rompimento confirmado para cima, com aumento de open interest onde precisa ter, com queda no long short ratio que está abaixo de 1, ou seja, tem mais pessoas shortando o mercado agora. Isso aqui não importaria caso a gente não tivesse o aumento de open interest, mas como tem aumento de open interest, o que você precisa entender disso? Esse movimento de alta aqui foi um movimento que muitas pessoas shortaram e a gente teve interesse por esse movimento. Então, entende que tem um tanto de gente presa, tanto de urso que shortou aqui que está preso agora. Quando o preço vier dar uma recuada aqui, se ele vier dar uma recuada aqui, por exemplo, por 64, essa turma que está presa, o que ela faz? Ela sai fora no 0 a 0, ela sai fora num lucrinho, então ela cria uma demanda que aumenta as probabilidades da gente continuar subindo, tá bom? É por isso que esse tipo de rompimento aqui tem mais de 70% de assertividade.
Tá? Mesmo assim, são probabilidades, né, cara? Vocês nunca podem esquecer disso. Mas 70% é uma das melhores relações risco-retorno, assim, de probabilidades que a gente tem. E realmente eu acredito que esse rompimento vai acontecer, a não ser que a gente tenha algo muito ruim acontecendo, uma notícia, assim, que acabe ferrando os mercados e tal. Mas, sinceramente, eu tô bem otimista. Torço por uma retração no 64, onde a turma vai começar a falar, eu avisei, eu deveria ter vendido, E aqui seria a oportunidade de compras e longs, na minha opinião. Show de bola? Legal. Entendendo isso, para finalizar, ordens das instituições. Neste momento aqui, vamos lá, no 5 min. Beleza, as ordens continuam no mesmo lugar, tá bom? Então repara que fomos barrados aqui justamente nessa ordem, 66.800, outra no 67, outra no 67.200, exatamente a zona que eu estava mostrando para você que a gente precisa passar, né? Então essa é uma resistência bem clara, na minha opinião. É a zona, assim, que, para mim, é uma zona onde a gente vai pensar em shorts em altcoins. Toda essa zona aqui, tá bom? Ao mesmo tempo, a zona de compra aqui, olha só, já tem ordem a partir do 64. Então, caras, eu acho que as instituições estão muito alinhadas com a nossa análise técnica aqui. Então, para mim, é bem claro, tá? Resistência até os 67.300 dólares. Aqui é uma zona para shortar altcoins. E chegou no 64, zona de long, zona de potencial investimento. Então, não esquece de mandar para mim quais altcoins você quer que eu estude no programa de membros. Valeu, galera. E se você ainda não é membro, cara, eu realmente acho que você precisa conhecer o programa de membros para você ter uma estratégia para conseguir investir nesse mercado, cara. Eu vejo muita gente tomando decisões assim, não, agora eu vou vender todas as altcoins, não, agora eu vou vender todos os bitcoins, não, agora eu vou 100% para dólar, não, agora eu vou 100% para ETH. Cara, esse tipo de tomada de decisão, para mim, é uma loucura, tá bom? Esse tipo de tomada de decisão mostra que você não tá entendendo o que é um investimento de longo prazo em relação a investimento de curto prazo. Você não toma decisão de curto prazo nos seus investimentos de longo prazo, né? Então, ontem muita gente estava me perguntando se valia a pena vender todas as altcoins, anteontem, né? Antes da gente subir, se valia a pena a gente vender todas as nossas altcoins e ir para dólar. Como assim, cara? A gente está no ponto onde a dominância está mais elevada em anos, né? Aqui, tipo assim, beleza, a gente teve ali em abril um pouquinho mais elevada, né? Mas se eu for pegar aqui no semanal, cara, olha só, a gente não tava assim desde 21. Então você tá me falando que eu vou vender todas as minhas altcoins aqui? Não faz sentido, né, cara? Não faz sentido. Então, pelo amor de Deus, não misturem investimento de longo prazo com trade de curto prazo. É por isso que eu também acredito que faz muito sentido todo mundo ser trader, cara. Porque as pessoas, elas fingem que são investidores de longo prazo, mas tentam fazer trade de curto prazo. Se você não é trader, você vai se fuder, cara. Isso é óbvio, né? Então, pelo amor de Deus, se você não conhece o programa de membros, veja lá, a gente faz trade também, position trades. Estamos fazendo os investimentos bonitinho e seguindo uma estratégia clara, beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade.